E aí, gente, beleza? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Força Máxima e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo filosófico. Na última aula, a gente viu o contratualista chamado de Hobbes, né, que justificava ali o surgimento do Estado absolutista. Hoje nós vamos ver mais dois filósofos, né? Nós vamos ver John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses dois filósofos aqui, eles divergem do pensamento de Hobbes. Eles vão ter uma ideia diferente do pensamento de Hobbes. Mas a ideia que eles vão sustentar também é diferente entre si. John Locke, ele é considerado aí um grande influente, né, um grande influenciador no liberalismo. Assim como Hobbes, Locke e Rousseau, eles são frutos do seu tempo. Então a filosofia produzida por eles condizem com a realidade do seu tempo. Beleza? John Locke, ele vai ser contemporâneo ali da chamada Revolução Gloriosa. Né? Vocês lembram aí de história da Revolução Gloriosa? Aquela que consolida o parlamento na Inglaterra? Então, Locke vai ser um grande entusiasta, um grande panfletário do parlamento. Diferente de Hobbes, que era um entusiasta aí do absolutismo. Né? John Locke, ele vai ser professor, médico, ele foi professor na Universidade de Oxford e vai ser chamado para ser médico de um nobre, sendo que esse nobre ele era um liberal. E através dessa aproximação, Locke ele começa a abranger, a se apropriar, a ter contato com as ideias liberais. Depois ele vai ser perseguido, vai ter que se radicar na Holanda, depois ele volta para a Inglaterra. Né? Então ele é fruto aí de perseguições políticas, perseguições religiosas, por conta do seu posicionamento contra a monarquia. Ele vai ser um parlamentarista. Beleza? Rousseau, ele diverge do pensamento de Locke. Rousseau, ele é um iluminista, século XVIII, século das luzes, a razão, e Rousseau ele vai enxergar a formação do Estado de maneira muito distinta, muito diferente da de Hobbes, da de Locke, beleza? Tranquilo? Então vamos começar aqui pelo pensamento de Locke. John Locke, nascido aí no século XVII, ele escreve dois tratados. O primeiro tratado, ele criticava a teoria do direito divino dos reis. Aquela teoria que falava, não, o rei é rei porque Deus assim quis, as condições levaram que Deus escolhesse esse cara que ele governasse. Lembra lá? Jacques Bossuet. Beleza? Então, Locke ele vai ser um crítico a esse poder divino sobre o rei. O segundo tratado, que é o mais famoso dele, né, o segundo tratado, ele busca uma análise da origem e justificativa do poder político. De onde surge? Como surge? E para que surge esse poder político? Essa sociedade, esse Estado. Beleza? Assim ele refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos e o estado de natureza. Vamos lá, rapidinho. Lembra lá que quando a gente estava estudando de Hobbes, a gente falou aqui o seguinte, que Hobbes ele percebeu que era, como empirista, né, ele era incapaz de ver, de encontrar uma sociedade que não existisse uma certa estrutura social. Mesmo que mais atrasada ou primitiva, ou seja, mais simples que fosse, já existiria na sociedade, em qualquer povo que ele fosse observar, uma organização. Daí ele propõe a ideia do estado de natureza. John Locke também é um empirista, um dos mais importantes empiristas britânicos. E ele vai seguir pelo mesmo caminho. Então ele vai propor
a existência do homem em um estado de natureza. Tranquilo? Só que, lembrando o seguinte, Hobbes fala que no estado de natureza o homem está sempre propício a fazer a guerra, o homem é o lobo do homem. John Locke, ele vai divergir um pouco das teorias hobbesianas sobre o homem no estado de natureza. Assim como Rousseau também vai divergir dos dois. Vamos lá então ver aqui as teorias de Locke. Foi crítico à teoria aristotélica, afirmando que a sociedade é fruto de um contrato. Hobbes também foi contra Aristóteles, né? O homem não é um ser social. O homem, em seu estado de natureza, ele tende à guerra. Daí a necessidade de um contrato no pensamento hobbesiano para assegurar a vida, que era o bem mais precioso do homem. John Locke ele também vai ser contra esse pensamento aristotélico. Ele vai falar que as sociedades, os grupos, as comunidades surgem por conta de um contrato artificial, firmado entre os membros da sociedade e as pessoas que a governam. Afirma que no estado de natureza, o indivíduo vive em relativa paz. Olha só a diferença. Hobbes fala que no estado de natureza, o homem vive em conflito, tende à guerra. O homem se devora, o homem é o lobo do homem. Já Locke fala que no estado de natureza, o homem vive em relativa paz. Em plena liberdade, todos são naturalmente iguais e todos os indivíduos são dotados de razão. Então o pensamento de Locke já diverge aí do pensamento de Hobbes. Porque para Hobbes o estado de natureza leva ao conflito, ao estado de guerra. Para Locke, o homem no estado de natureza vive em relativa paz. Para Locke, o homem, a princípio, possuía direito à vida e à liberdade. Dessa forma, necessitavam transformar a natureza em itens para a sua sobrevivência. Ele vai falar o seguinte: o homem, no estado de natureza, ele tem direito à vida. E ele transforma a natureza para facilitar a sua vida. Daí a gente começa a introduzir a concepção de propriedade dentro do pensamento de Locke. Ele vai falar o seguinte, que Deus ele deixou as terras para que os homens a modificassem. E se você consegue, com o fruto do seu trabalho, modificar algo na natureza, isso pode ser considerado seu. Ou seja, o trabalho justifica a posse. Daí a ideia de propriedade. O Estado, para Locke, ele vai surgir não fruto do medo, mas sim para garantir a liberdade e a propriedade. Vamos aqui, ó. Defendia que a propriedade privada existia antes da sociedade. Antes da formação do Estado, já se existia essa propriedade privada. Como? Com isso que eu acabei de dizer, que o homem, ao modificar a natureza, aquilo que ele consegue modificar se torna seu. E isso é feito antes de se estabelecer um contrato para que as pessoas vivam em uma sociedade. Daí, a propriedade privada antecede a sociedade. Segundo o pensamento de Locke, Deus forneceu toda a terra sem restrições àqueles que a transformam. A terra sem restrições àquele que a transforma. Com o seu trabalho, recebe o direito de possuí-la. Então, Deus deixou as terras. Se eu modifico essas terras, a natureza, com o meu trabalho, aquilo que eu modifiquei, eu tenho o direito de chamar de meu. Esse é o pensamento de Locke. Ou seja, a origem ali da propriedade privada, segundo o pensamento do Locke, que vem antes da sociedade. O trabalho tornava legítima a propriedade. Eu trabalho, eu modifiquei, isso agora é meu, me pertence. O filósofo argumenta que dessa forma não existiriam grandes conflitos, já que o trabalho é limitado ao indivíduo.
a propriedade também seria. Não haveria sentido em desejar mais posses do que se poderia transformar. Locke fala o seguinte, que o homem, nesse estado de natureza, ele não se preocuparia em ter mais coisas do que aquilo que ele consegue transformar. Porque se a transformação depende do trabalho próprio, ele não tem condições de transformar mais do que a sua capacidade permite. Daí cada homem teria só aquilo que é capaz de fazer. Tranquilo? Aqui, ó. Não haveria sentido em desejar mais posses do que se poderia se transformar. Ou seja, do que eu poderia trabalhar. Tranquilo? Dessa forma não existiriam grandes conflitos. Porque cada um teria aquilo que consegue transformar, trabalhar. Beleza? Vamos lá. Apesar da relativa paz no estado de natureza, ele trazia alguns problemas. Essa relativa paz, essa propriedade privada que surge nesse estado de natureza, antes do surgimento da sociedade, vai trazer alguns probleminhas pontuais para o indivíduo que vive nesse momento. Pela falta de uma normatização geral, cada um seria juiz da sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os indivíduos. O que isso significa? Eu julgaria se o que o outro indivíduo, a outra pessoa está fazendo, se ela está invadindo o que seria meu, se ela está utilizando algo que seria meu, e eu seria o juiz de determinar a provável ou possível punição para essa pessoa, ou não. Né? Eu posso, não, beleza, ela está usando, mas o que me pertence, mas ainda está de boas. A partir do momento que isso me incomoda, eu tomo uma medida para punir essa pessoa que está utilizando o que é meu. Ou seja, cada um é o seu próprio juiz. E isso vai gerar algum problema. Beleza? Vamos lá. Para evitar essa inconsistência, os indivíduos dotados de razão viram que o caminho mais eficaz seria o estabelecimento de um contrato que determinasse o que é justo de modo imparcial. Então, o contrato, a sociedade, ela surge para ser meio que um mediador, um juiz nas causas que possam levar ao conflito. Mas esse juiz, esse Estado, ele deve ser imparcial. Não deve tomar partido de A ou partido de B. O Estado deve garantir, no pensamento de John Locke, a liberdade, a vida, a propriedade. Então ele deve ser imparcial. Ele jamais deve tomar partido de algum lado. Esse contrato serviria para garantir aquilo que os homens já possuíam no estado de natureza, a origem da propriedade privada. Se a propriedade privada surge antes da sociedade, no estado de natureza, em que eu consigo transformar a natureza ou a terra, e aquilo que eu transformo passa a ser meu, o Estado vai garantir que a vida em sociedade, aquilo que eu transformei antes do contrato, continue sendo meu. Daí a garantia da propriedade privada. O Estado deve regular as relações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais, mas deve fazer isso garantindo o direito à liberdade e os direitos individuais. Novamente, o Estado ele deve ser imparcial e ele deve garantir a liberdade e os direitos individuais, assim como a propriedade privada. Com a sociedade civil, os indivíduos protegem a sua propriedade e se ajudariam mutuamente na defesa de ataques externos. Isso aqui é um dos benefícios que, segundo Locke, a sociedade civil, né, a formação da sociedade, de uma comunidade, geraria.
a proteção das propriedades privadas e a ajuda mútua em defesa a ataques externos, as pessoas que tentam invadir sua propriedade ou povos rivais, enfim. O Estado garantiria a segurança dos indivíduos e dos seus direitos, liberdade e propriedade. Então a gente vê o seguinte, que o pensamento de John Locke ele está fundamentado na liberdade individual e na propriedade privada. Isso aí vai criar, né, um embrião aí do chamado Estado liberal, que depois vai derivar aí no chamado liberalismo econômico, que a gente pode chamar de capitalismo. Tranquilo? Então, boa parte do pensamento do Locke vão estar aí presentes dentro do regime econômico do capitalismo. Na sociedade civil, o cidadão teria direito de se opor ao governo, a partir do momento em que ele fosse contra a sua principal função, a proteção da propriedade privada. Então, nessa sociedade civil organizada, o cidadão, aquele que legitima o poder do Estado, ele tem o direito de se voltar contra o Estado. E esse direito ele é justificado quando o Estado deixa de cumprir aquilo que seria a sua função primária. A proteção à propriedade privada, a proteção à vida. Beleza? Vamos lá. Agora a gente entra aqui num outro filósofo, Jean-Jacques Rousseau, só chamar de Rousseau. E Rousseau nasceu aí no século XVIII, é um iluminista, né, vai influenciar demais aí a Revolução Francesa. E as obras de Rousseau elas vão trazer, basicamente, né, elas vão evidenciar a desigualdade social. O pensamento de Rousseau vai estar, assim, parte dele vai estar presente nas teorias sociais do século XIX, que vão dar origem aí ao socialismo. Beleza? Então, o Rousseau ele vai estabelecer aí o parâmetro da desigualdade. Ele vai falar sobre desigualdade, suas obras vão evidenciar isso. Vamos lá. Em sua obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, glorifica os valores da vida natural. Olha só que grande diferença. Hobbes fala que é o seguinte, a vida natural está de natureza, o homem devora o homem é o lobo do homem. John Locke fala, ao estado de natureza havia existia relativa paz, mas tinha alguns problemas pontuais aí. Rousseau vai falar assim, ó, não, o estado de natureza deve ser exaltado. O homem, ele vive bem em seu estado de natureza. Ele não tem problemas. Não como esses outros filósofos vão apontar, Hobbes e Locke. Rousseau ele vai exaltar e não denegrir o estado de natureza. Já em outra obra, do Contrato Social, defende a tese de que o único fundamento legítimo ao poder político é o pacto social. A gente vai falar sobre esse pacto social. Beleza? Vamos lá. Para Hobbes e Locke, o estado de natureza era um estado a ser superado. São estágios. A sociedade se organiza ali. Na verdade, antes da sociedade, os indivíduos vivem no estado de natureza. Segundo o pensamento hobbesiano, eles cedem o poder ali nas mãos de um monarca, para que esse garanta a sobrevivência de todos. Já no pensamento do Locke, eles compactuam com a criação do Estado e esses representantes eleitos aí, através de um parlamento devem manter a liberdade e a propriedade privada, devem garantir isso. Tranquilo? Já pro Rousseau, o estado de natureza, ele não deve ser, ele não precisa ser superado. Ao contrário, quando você sai do estado de natureza, você perde o caminho, você se perde no que está acontecendo. Então, enquanto os outros dois falam que o estado de natureza deve ser superado, Rousseau vai falar não, o estado de natureza ele não precisa ser superado.
Ao contrário, quando você sai do estado de natureza, você se corrompe. Beleza? Vamos lá. Rousseau atribuiu um caráter positivo ao estado de natureza. Nele, o indivíduo não teria se corrompido pelo desejo da propriedade. Então, o estado de natureza é um estado em que o homem não é corrompido, em que o homem não deseja ter propriedade e, consequentemente, não deseja o que pertence a outra pessoa, a propriedade de outro. Tranquilo? Vamos lá. Tudo que um homem necessita no estado de natureza, segundo Rousseau, para sobreviver, seria alimento e hidratação. E isso a natureza dá em constante abundância. Né? E um homem tendo em constante abundância ali alimentação e hidratação, ele não necessitaria de viver em uma sociedade. Ele viveria isolado. Aí aqui a gente entra num tema, né, que vocês já ouviram falar diversas vezes aí, que é o bom selvagem. Né? Assim como lá em Hobbes a gente fala o homem é o lobo do homem, e toda vez que a gente fala de Rousseau vocês ouvem a frase, né? O homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Beleza? Daí a gente entra na teoria do bom selvagem. Só que antes da gente falar em si do bom selvagem, a gente deve ter em mente o seguinte: o bom não é uma questão moral. Beleza? Não é o conjunto de regras da moralidade que justificam esse modo de se viver. O homem viveria entregue às necessidades naturais. Naturalmente o homem viveria assim, sem uma normatização. Tranquilo? Logo, julgá-lo como dotado de bondade é um equívoco. O estado natural do homem é esse. O homem vive assim, em sua essência. Tranquilo? Para o autor, o homem dotado do mínimo para a sua sobrevivência seria autossuficiente e não formaria uma comunidade. Se eu tenho hidratação e alimentação, eu não preciso viver em comunidade. Então, eu sou isolado, eu vivo de maneira isolada. O homem-sociedade, para Rousseau, é marcado por males, pela insuficiência de posses e tomado pela perversidade. Daí a frase, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Rousseau fala o seguinte: essa transição do estado de natureza para a sociedade civil corrompe o homem. A partir do momento que o homem se ver vivendo em sociedade, ele passa a ser corrompido. Para o filósofo, surgem duas questões que levariam à formação da sociedade. Cara, se o homem, quando ele vive em sociedade, ele se corrompe, então por que ele se organiza em sociedade? Se é algo ruim, segundo o pensamento de Rousseau. Daí ele elabora essas duas questões que tentam justificar a formação da sociedade civil. O risco diante da natureza, que levaria a uma aproximação. O homem vive isolado. Vivendo isolado, ele pode ser atacado, né, por alguma fera, por animais. E quando ele vive em comunidade, em grupos, a defesa da vida, ela se torna, digamos, mais efetiva. Providos de razão, né, o homem tem razão, o indivíduo perceberia que está direcionado à construção, o que tornaria o isolamento um problema. Ele constrói, ele modifica a natureza. Daí ele se vê obrigado, ele percebe que o que ele faz converge para uma comunidade, para uma vida em sociedade. O indivíduo percebe que pode viver de modo mais confortável, através aí das suas construções, e de assegurar mais a sua vida, né, com grupos que podem o proteger. Melhora os seus instrumentos, constitui família e gera divisão do trabalho. E agora, eu constituo família, eu tenho filhos, e esses filhos também vão constituir família, e a família dos meus filhos também vão constituir outras famílias, e assim
vai crescendo o convívio social. E também aqui rola uma chamada divisão do trabalho, onde no estado de natureza eu dependia de fazer tudo sozinho, tudo dependia de mim, já que eu vivia isolado, agora eu consigo dividir melhor as tarefas. Ou seja, eu começo a viver de maneira mais confortável. Formam-se mini-sociedades. E uma vez em sociedade, o desejo pelo que é do outro se revela. Então, a partir do momento que eu vivo em sociedade, eu começo a desejar aquilo que pertence a outro. A propriedade privada, para Rousseau, surge no momento em que o homem cerca um pedaço de terra e se diz dono. A partir do momento que o primeiro indivíduo cerca um determinado território e fala assim, isso aqui pertence, as outras pessoas acreditam que aquilo pertence nele e esse movimento pode se repetir. As pessoas começam a determinar o que é seu e o que não é seu. Aí é a origem da propriedade privada. A sociedade caminha nessa direção e as leis construídas nessa sociedade civil servem para beneficiar os mais fortes ou os que possuem mais posses, em vez de beneficiar uma totalidade de ser leis que pensem de maneira comunal, ela vai ser criada e vai legitimar o poder dos mais fortes e dos mais afortunados. Daí a sociedade civil é diferente do estado de natureza para Rousseau. Afirma que o contrato é negativo, esse contrato social que as pessoas fazem para que consigam viver em sociedade. É prejudicial, pois não é construído com base na igualdade. Por quê? Beneficia os mais fortes e os que têm mais posses. Por isso, o autor propõe um novo contrato. Daí, Rousseau ele propõe uma outra forma de contrato. Não esse contrato social aí que beneficia os mais poderosos. Vamos lá. Pensando em proteger a liberdade natural, o bem-estar de todos sugere a alienação de todos os direitos em favor de uma comunidade. Ou seja, os meus anseios individuais, as minhas vontades, elas vão ser suprimidas em favor de um bem maior para a sociedade. O benefício que não vai ser para mim, mas o benefício para todos, para a sociedade. Beleza? Eliminando tudo que fosse particular, ou seja, eliminando as propriedades privadas, o cidadão seria servo e soberano ao mesmo tempo. Porque nada é de ninguém. Olha só, teria tudo e nada. Se não existe propriedade privada, eu posso usar esse pedaço de terra, mas ela não pertence a você, também não pertence a mim. Eu tenho tudo e não tenho nada ao mesmo tempo. Ela pertence ao quê? À comunidade. As propriedades produziriam o necessário para a coletividade. Cada pessoa que ganhasse uma propriedade deveria produzir aquilo que a sociedade, aquilo que a comunidade precisa. Você está responsável por produzir feijão para a sociedade. O outro solo que é propício à criação de arroz vai produzir arroz. Então cada um produziria a sua parte para que a sociedade funcionasse como um todo. As leis pertenceriam ao conjunto dos membros da sociedade, que o autor chama de vontade geral. Ou seja, não existe uma lei particular. A lei serve para todos e ela é uma construção não das vontades individuais, mas sim da comunidade inteira. É uma lei que serve para a comunidade, sem interesses particulares. Ela não seria a vontade de todos, ou da maioria, e sim uma decisão de todos que pensam em sociedade. Beleza? Olha aí a influência de Rousseau no pensamento
socialista. Então nós vimos já 3 filósofos. Vimos Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para Hobbes e para John Locke, o estado de natureza é algo que deve ser superado. Para Hobbes, o homem se mata, daí ele justifica o absolutismo. Para Locke, a razão leva à superação do estado de natureza. E para Rousseau, o estado de natureza é uma coisa boa. A partir do momento em que o homem vai para a sociedade, é que ele se corrompe. Beleza? Tranquilo? Com isso, meus queridos, nós fechamos essa unidade, módulo 13, segunda série, teorias sociais, na verdade, teorias políticas modernas, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.